Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Dólar opera em alta diante de novas restrições contra a Covid-19, desdobramentos das eleições nos Estados Unidos. Balança comercial registra terceiro maior superávit da história. Entre os setores, a agropecuária foi o único com crescimento das exportações no ano passado. Tributação. Estudo indica que a agricultura vai ter retração de 2,7% no valor da produção, com aumento do ICMS no estado de São Paulo. No indicador CPEA, preço do milho registra alta de 4% em um dia e supera os R$ 80 por saca. Na previsão do tempo, regiões produtoras de café em Minas Gerais devem receber mais de 200 milímetros de chuva nos próximos dias. Tudo isso e muito mais nessa edição que já está no ar. O governo do Reino Unido anunciou hoje um pacote fiscal de mais de 4 bilhões de libras como reforma aí para amenizar os impactos econômicos causados pelas restrições contra a Covid-19. A medida acontece após o primeiro-ministro Boris Johnson implementar um novo lockdown lá no Reino Unido. O governo britânico anunciou na manhã de hoje um pacote fiscal de 4 bilhões e 600 milhões de libras. A medida tem o objetivo de amenizar os impactos econômicos causados pela implementação do novo lockdown no Reino Unido. O governo também estendeu as linhas de créditos até março deste ano, o que melhorou o otimismo dos investidores. Cenário diferente do observado no fechamento do mercado ontem, quando o dólar subiu 1,5% e chegou ao maior nível em mais de um mês diante dos temores com a Covid-19 e repercussões das eleições nos Estados Unidos. No Brasil, claro que essa mudança de ambiente externo tem se refletido no comportamento dos ativos locais. Então, hoje mesmo já vemos a taxa de câmbio oscilando em patamares acima de 5,30, sendo que na parte final do ano passado, por um bom tempo, a taxa oscilou aí mais próxima a 5,10. Então, eu imagino que seja até natural que tenhamos nesse curto prazo, à luz dessa piora externa, um câmbio um pouco mais pressionado, eventualmente mantendo oscilações próximas a esse nível de 5,30. Vale destacar também que no ambiente doméstico há muitas incertezas, né? Um quadro político turbulento, olhando já as eleições para a presidência da Câmara no início de fevereiro. Então, janeiro, claro que somando o fator externo mais cauteloso e as incertezas locais, é razoável esperar um comportamento mais comedido dos ativos locais, incluindo aí a taxa de câmbio. A volatilidade cambial continua forte no Brasil, sem grandes perspectivas para acabar. E apesar da valorização recente que a gente observou do real frente ao dólar, isso não significa que será um movimento contínuo. A tendência, sim, pode ser de um real mais valorizado durante o ano, dado o avanço das vacinas, dado o avanço das questões econômicas, mas efetivamente só vamos ver isso se o Brasil passar por um ponto importante, que são as reformas. Vamos ver aí como é que o câmbio opera neste momento. Vamos à tela aqui acompanhar juntos. Dólar comercial, R$ 5,31 mais 8, alta aí de 0,04%. Ibovespa, 117.643 pontos, queda de 1,02%. A agricultura vai ser o setor com maior impacto negativo com aumento nas alíquotas de ICMS, imposto sobre a circulação de bens e serviços, que começou a valer este mês em São Paulo. Os dados são de um estudo do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento indica que a agricultura deve ter uma retração de 2,7% no valor da produção. Na sequência, aparece a pecuária, com queda de 0,9%. E a agroindústria deve ter baixa de 0,3%. Demais indústrias e o setor de serviços também registram retração. Os consumidores vão ter que reajustar o seu consumo, já que os preços de bens e serviços vão estar mais caros, né? Então, eles vão ter que acomodar esse aumento nos preços via adaptação no consumo. E essas duas forças juntas, oferta e demanda, é que levam a essa redução aí de mais de 12 bilhões de reais no consumo do estado de São Paulo e mais de 21 bilhões no consumo do Sudeste. Aumentos de impostos geram distorções econômicas. Então, por um lado, se a gente tem maior arrecadação do governo,
do outro lado a gente tem essa redução do consumo que se sobrepõe a essa arrecadação do governo, né? Então é como você disse, é um tiro que sai pela culatra e o resultado final acaba sendo negativo. Na avaliação da Cooperativa dos Plantadores de Cana do estado de São Paulo, a Coplacana, que a gente já tinha falado anteriormente, o governo deveria ter diminuído as despesas e não ter aumentado tributos para reajustar as contas. Sobre o assunto, a gente vai até Piracicaba conversar com o Arnaldo Bortoleto, que já aparece com a gente, que é o presidente da Coplacana. Arnaldo, tá me ouvindo bem agora? Tudo bem com áudio? Ok, tudo bem, sim. Então, tá jóia. Tudo bem. Vamos lá, então. Hoje, um dos maiores custos aí do setor agrícola é o diesel. De que forma você avalia o efeito aí do reajuste das alíquotas do ICMS no setor? Nós recebemos com grande surpresa esse decreto do governador, que quando ele foi para ser eleito governador, ele chamou a base do agro, através do Roberto Rodrigues, nós de cooperativas, líderes rurais, para montar uma base eleitoral. E agora, a primeira chance, ele vem e aumenta a alíquota dos impostos, que afeta diretamente o produtor rural. Você sabe que os custos aumentaram muito durante a pandemia, a base da alimentação aumentou muito e agora uma cadeia de aumento de ICMS. Nós estamos contrário, organizando-nos em movimentos, como nós vamos fazer em Piracicaba, na quinta-feira, das 8 às 10 da manhã, um manifesto, um tratoraço, contra essa medida do governo. Nós estamos, sim, pedindo o bom senso do governador que volte atrás nessa medida e faça alguma coisa assim. Enxuga um pouco seus custos, compartilhe internamente para depois vir trazer para a população. Porque a população está toda retraída, você vê o único setor que gerou emprego, que gerou renda para o governo, impostos, foi o setor agro. E ele vem taxar abusivamente, nós achamos, essa medida dele. Você acredita que esse reajuste aí vai impedir o avanço do setor paulista esse ano? Ele segura. Você sabe que todo aumento de custo, a população acaba consumindo menos, né? Isso vai afetar diretamente, só a cooperativa aqui, nós temos mais de 12 mil produtores do estado de São Paulo que serão afetados com essa medida. O diesel é uma injeção na veia, porque nós usamos diesel desde o preparo do solo, o cultivo, a colheita e depois a entrega dos produtos. Então, um dos principais custos nosso é o óleo diesel e ele vem taxar também o óleo diesel. A energia, a carne, você vê, todos os insumos agropecuários, defensivos, fertilizantes, máquinas, todas elas com esse aumento aí a partir do 1º de janeiro. O setor aí está se organizando para mostrar os efeitos não só nas cadeias do agro, mas de todos os consumidores como um todo, né? Sim, o manifesto é para isso mesmo, para esclarecimento. Nós queremos que os produtores acompanhem conosco, junto com a cooperativa, a associação, de sindicato rural, mostrar para a população que nós vamos ter o reflexo já direto e eles indiretamente também vão receber, porque vai custar mais os produtos para eles. Então, a população tem que estar consciente que essa medida vai afetar a todos, não só a nós produtores. Todos nós vamos ajudar a pagar essa conta. Com certeza, que é uma conta que devia arrumar o dinheiro de outra forma, né? E não taxar imposto. É muito fácil, um decreto, uma canetada e arrecadar mais, né? Eu acho que nós temos que baixar o custo, reduzir despesa e não trazer mais impostos à população. Queria agradecer sua participação com a gente está acompanhando esse assunto aí nesse início de 2021. Obrigada aí pela sua participação com a gente. Vamos em frente. Sim, eu que agradeço, Kelly, aí vocês aí do Canal Rural, essa oportunidade de estar falando com vocês, com os ouvintes, com os que estão, telespectadores aí que estão assistindo e convocando sim toda a população que se manifesta. Nós temos que exercer o nosso poder do manifesto. Muito boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado. E vamos continuar nesta pauta de aumento das alíquotas de ICMS em São Paulo, indo para Tietê, onde a repórter Flávia Macedo traz o sentimento aí dos produtores da região diante do reajuste. Flávia, sabemos que aí em Tietê, né, o pessoal da produção está se reunindo aí, discutindo essa questão que vai afetar diretamente a todos. Como é que está a situação por aí? Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Pois é, aqui em Tietê a preocupação dos produtores é igual aos outros municípios aqui de São Paulo. Você falava agora aí, né, da questão da cana, que terá impacto. A Tietê também tem a cultura forte da cana e outra principal produção aqui é a avicultura. Só aqui no município de Tietê são 2 abatedouros e na região no total são 6. Então a preocupação dos avicultores é no caso da energia elétrica, né? A partir dessa mudança do ICMS, a energia elétrica passa a ser taxada e antes era isenta, e essa é um item, né? A energia elétrica é um item que corresponde de 15% a 20% no custo de produção para os avicultores. Então, é um tema bastante delicado e para falar um pouquinho então sobre isso, eu converso agora com o Tony Persona, que é presidente do Sindicato Rural aqui de Tietê. Tony, como a gente falou agora há pouco, o jornal está abordando aí a questão da cana, que é forte aqui, mas a avicultura também, os avicultores estão bastante preocupados, né? Isso vai trazer um impacto e provavelmente lá no consumidor final também vai sentir. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Parabéns pelo canal, pela preocupação com os consumidores. Realmente, esse aumento do ICMS em tudo, na energia, nos alimentos, vai causar problema lá no fim, que é o consumidor final. Esse aumento da energia trouxe muito prejuízo para o consumidor. O nosso pensamento, o Sindicato Rural se preocupa muito com o produtor rural e com o consumidor, porque não adianta a gente produzir bem se não consegue consumir. Então, não é hora de um aumento como houve isso em tudo. Nossos dirigentes, nossos governantes deveriam pensar, a hora pandemia, estamos todo mundo com problema, desemprego, tudo. O agronegócio é que tem segurado as pontas. Aumentar numa hora dessa é suicídio. Pois é, né? O governo de São Paulo fala que faz parte do reajuste do pacote fiscal aí, que é uma forma de conter, né, a receita que foi defasada durante a pandemia. Mas os produtores têm falado muito isso, na hora da crise não é hora de fazer reajuste, né? E aí, para tentar derrubar essa medida, o Estado de São Paulo está se mobilizando, os produtores de vários municípios, cooperativas, sindicatos rurais, para fazer um tratoraço, né, marcado aí para o dia 7, e aqui em Tietê também é um município que vai participar, por enquanto já são mais de 100 produtores confirmados, e inclusive vão fazer um manifesto aqui numa rodovia da região, né, Tony? Exato, nós estamos preparando um manifesto para fazer na rodovia Antônio Romano Esquencarel, que é entre Tietê e Cerquilho. Os 2 sindicatos vão se juntar e deverá aparecer mais ou menos, aproximadamente, uns 100 produtores rurais participando de um absurdo, uma coisa absurda que foi esse aumento do ICMS que vai chegar na mesa do povo brasileiro. Não pode acontecer esse aumento. O governador que propôs isso, os deputados que votaram a favor disso, deveriam pensar, agora não é hora. O secretário da Agricultura comentou que o agronegócio está indo muito bem. Só que ele não conta que nós estamos sofrendo no ano passado. Nós comprávamos com uma arroba de boi, há uns tempos atrás, um rolo de arame farpado. Hoje nós precisamos 2 arrobas de boi para comprar um rolo de arame farpado e outros insumos também que subiram uma barbaridade. Agora é a hora que nós estamos respirando. O produtor rural está respirando por um agronegócio bem sucedido, bem conduzido. Aí vem um aumento desse imposto que vai na mesa do consumidor final e que vai dar um problema muito grande, muito grande. É um absurdo o que está acontecendo. Quando você coloca na ponta do lápis, né, alguém vai pagar essa conta e talvez, como você falou, chegue até o consumidor final. E aí, para vocês terem uma ideia, ele falou dos insumos, né, no caso para a pecuária e também para toda a agricultura, os insumos agrícolas eram isentos e passaram, então, a ser taxados. E no caso da energia elétrica, acima do consumo de 1.000 kWh mês, que também era isento, passa a ser taxado. E aí é o caso da avicultura que a gente citou no início. Então, por isso esse manifesto, né, a mídia está acompanhando aí, são vários municípios no estado de São Paulo, né? Então, para a gente encerrar, só vamos falar sobre esse manifesto. É dia 7, então. Tá, os manifestos são a respeito desse aumento que o governo do estado de São Paulo aprovou esse projeto, contra nós, que foi feito na calada da noite,
muitos deputados votaram a favor, nem sabem ainda por que votaram. Então nós estamos fazendo esse manifesto e esse projeto tem que voltar atrás. O brasileiro não pode, numa época dessa, de pandemia, de perder emprego, de empresas fechando, não pode suportar uma carga de ICMS sem necessidade nenhuma. Existem outros meios para se conter as despesas. Certo. Tem muita coisa para se conter. Fala para os políticos, o auxílio paletó não precisa, que está muito calor ultimamente. Obrigada, Tony, pela sua participação aqui com a gente. Pois é, Kelly, você me perguntou no início qual é o sentimento dos produtores. É esse aqui, o sentimento é de revolta, né? Porque essa taxa vai impactar com certeza no custo de produção, na produção de várias culturas, pecuária e aqui no caso também avicultura. Então, por isso esse manifesto que vai acontecer aí no dia 7. A gente vai continuar acompanhando, trazendo para vocês aí do Mercado e Companhia informações sobre esse tema. Obrigada, até mais tarde. Boa tarde, Kelly. Obrigada, Flávia, pelas informações. Boa viagem aí para você. Obrigada pelas informações aí. Com certeza aí o pessoal indignado do agronegócio, mas todos nós, né? A gente está vendo aí, todos nós vamos acabar pagando essa conta. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.